Olá, meus amores! Hoje convidei duas pessoas muito especiais para estar fazendo um bate-papo, contando um pouquinho da minha história, também conhecer um pouquinho da história delas. A Grazi, ela é expert em penteados, faz coisas maravilhosas que eu jamais conseguiria fazer. Então eu trouxe ela para agregar um pouquinho, a gente trocar essa experiência, trocar um pouquinho de informação, contar um pouquinho da nossa história. E também a Nicole, que é uma referência para mim em ruivo, que faz ruivos impecáveis, entende muito de colorimetria, entende muito de cor, tudo voltado para o ruivo. Então primeiro eu queria agradecer já a vocês, muito obrigado por terem aceitado. E é isso. É um prazer, uma honra imensa ser convidada por você. Obrigada. Ai, que muito bom estar aqui, conversar com você. Quero saber de tudo também, sua história, como você começou. Você vai contar pra gente? Vou contar tudinho. Sem segredos. Sem segredos, zero segredos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, conhecer um pouco mais sobre você, embora a gente já esteja aqui juntos no dia a dia, mas vai ser interessante puxar histórias lá do começo da sua carreira e você é uma grande inspiração para mim. Obrigada pelo convite. É verdade, assim, acaba que na correria do dia a dia a gente não sabe-se um pouco da história de cada um, mas a gente não consegue entrar a fundo e nem falar sobre coisas muito específicas. E eu acho que coisas que a gente passa também muita gente deve passar e muitas vezes pensa em desistir na primeira bobeirinha que acontece e aí vê as coisas acontecendo para outras pessoas. Por exemplo, eu vejo que tem muita gente que fala que, nossa, você deu certo, e enfim, mas as pessoas também não sabem que, assim como elas, nós também tivemos uma caminhada longa, né? Sim, como o pessoal sempre fala, né? Vem as pingas que eu tomo, mas não os tomos que a gente leva, e que são muitos, A gente leva muito tomo, né, amigo? Pois é. Agora diminuiu um pouquinho, né? Graças a Deus, as coisas vêm ficando mais tranquilos. Acho que conforme você vai ganhando experiência, né? E você vai se especializando mais, se desenvolvendo mais, não só na parte técnica de cabelo, Sim, né? Sim, porque não é só a técnica em si, a experiência no trabalho em si, sim na lida com o cliente, né? Tem situações que eu passei lá no começo da profissão que hoje eu já consigo desenvolver de uma forma diferente. Inclusive, você já me ajudou muito. Quantas vezes eu já não cheguei pra você no canto do lavatório? Amigo, me ajuda! Me socorre. O que eu faço? A minha cliente assim, sabe, não sei o quê. Você, não, vai lá, fala isso, faz assim, se posiciona, né, tal. Mas muitas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, né, e vai se tornando mais fácil. É porque uma coisa que eu tenho comigo é que a gente tem que se empoderar daquilo que a gente é. Então, se nós somos isso, por exemplo, se eu sou um especialista em cabelos, a cliente ela precisa entender que eu sou aquilo e que eu tenho essa dominância. Mas sempre foi assim com você? Como que você começou, assim, lá no começo mesmo? Porque você sempre foi cabeleireiro ou já fez outra coisa? Então, na verdade, eu sou formado em marketing e eu comecei... Na verdade, eu sempre soube que seria cabelo que eu iria trabalhar. Então, desde criança eu mexia no cabelo da minha mãe, da minha avó, ia fazendo umas tranças. Só que eu sempre achei que eu iria pro lado de penteado, eu até comentei com você, né? Eu falava, nossa, eu vou fazer noiva, vou fazer penteado e maquiagem de noiva. Que é um glamour, né? Que é um glamour, que tem aquele reconhecimento, né? O prestígio de você ter feito a noiva. Exato. E aí, quando eu terminei o ensino médio, a minha mãe falou assim, tudo bem, você pode ser cabeleireiro, não tem problema nenhum. Até aquele determinado momento que eu falei pra minha mãe que eu seria cabeleireiro, eu já tinha vivido muitos conflitos comigo, porque cabeleireiro remete a ser gay, e na época eu tinha ainda aquela perturbação na minha cabeça, e enfim. Aí com 17 anos, que eu falei, não, é isso mesmo, sou gay, e, enfim, quem quiser aceitar que aceite, quem não quiser também não tem problema nenhum quanto a isso. Que eu falei, não, vou ser cabeleireiro, não vou deixar de viver o meu sonho por causa do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Aí eu conversei com a minha mãe falou, tudo bem, só que aí você tem que ter uma faculdade.
Aí eu entrei naquilo que eu acho que muita gente deve passar, que se você tem uma profissão que não é uma profissão de um diploma, ou não é uma profissão de graduação, ela não tem um reconhecimento, então acham que você não vai ganhar dinheiro, ou que você não é profissional. E aí, naquele momento, eu tive que fazer uma escolha. É um preconceito, né? Infelizmente, é algo que tá, mesmo que a gente não queira, assim, a maioria das pessoas acham que se não é graduado, não tem sucesso, né? Acaba sendo um preconceito muito grande, mas não desmerecendo nenhum nem outro. É até aquilo que a gente conversou esses dias. Mas tem muita gente que não tem nem o ensino médio e tá faturando milhões. Amigo, eu sou a prova disso. Sou engenheiro e ganho mais com penteado do que com dinheiro. Viu? Eu me formei, fiz a faculdade, me formei em marketing. Na época eu fiquei bem confuso, porque na época eu gostava muito de hotelaria e turismo. Eu falei, não, eu vou fazer hotelaria e turismo. Que é legal também. Porque eu gostava muito da área. Só que aí eu falei, não, vou ter que ser racional. Isso com 17 anos eu já tive que parar pra pensar e traçar uma estratégia. Tudo na minha vida desde sempre tem estratégia, tem aonde eu quero chegar, tem começo, meio e fim. E aí eu já sabia que eu queria ser cabeleireiro. Então, falei, se eu for fazer hotelaria e turismo, eu vou utilizar a faculdade de... Se eu for fazer hotelaria e turismo, eu vou utilizar essa faculdade pra quê depois, quando eu virar cabeleireiro? Não vai ter nenhuma serventia, vão ser realmente 4 anos perdidos da minha vida. Então foi aí que eu falei, então eu vou fazer alguma coisa que, independente da carreira que eu vá seguir, ela vai contribuir de alguma forma. Então, exato, o marketing ele tem uma parte de administração, a parte de conceito de ideias, desenvolvimento criativo. Aí eu fiz a faculdade, terminei em dezembro do ano de 2017. Acho que foi 2016 eu terminei a faculdade e em janeiro de 2017 eu tava na L'Oréal. Você já tinha seu plano bem traçado. Já. Todo mundo achou que eu ia desistir ainda, porque eu tava ganhando bem com marketing. E aí, em janeiro, eu já estava na L'Oréal e como era um ano que eu saberia que seria muito complicado, porque a L'Oréal, no instituto a gente estuda integral, então é o dia inteiro. Eu saberia que seria um ano que eu não conseguiria trabalhar. Já pensando em estratégia a longo prazo, o tempo que eu fiz a faculdade, que eu trabalhava com marketing, eu entrei como estagiário, era uma startup, aquela startup estava alavancando, eu fui, enfim, ganhando melhor, fui guardando dinheiro, porque eu saberia que depois eu ia ter que ficar um ano sem trabalhar. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha... Nessa época que eu fui pra L'Oréal, eu já tinha 21 anos. Amigo, você precisa ensinar pra gente essa administração, esse controle financeiro aí, porque olha, com quantos? 20? Com 21 anos. 21 anos, guardar dinheiro pra se manter por um ano Foi, amiga. Palmas. Foi bem complicado, porque, tipo assim, na verdade, eu queria morar em São Paulo pra ter uma qualidade de vida melhor. Porque a L'Oréal é em São Paulo. A L'Oréal é em São Paulo. Só que eu não conseguia. E onde que você morava? Eu morava aqui em Jacareí, na cidade vizinha de São José dos Campos. Então eu falava, olha, eu não consegui juntar o dinheiro que eu conseguisse morar em São Paulo, nem por isso eu vou deixar de fazer a L'Oréal. O que eu vou fazer? Eu vou voltar todos os dias, porque o ônibus fica mais barato. Ou seja, você tinha vários obstáculos para desistir dessa Vários. carreira, várias objeções aí, mas eu acho que o amor, quando pulsa, sabe, aquele brilho nos olhos, pulsa no coração, é algo que a gente enfrenta qualquer coisa, né? Super. E porque o que acontece? O tempo que eu fiz a faculdade, a minha mãe falou, não, você pode fazer a faculdade, mas se você quer ser cabeleireiro, eu te ajudo e tudo mais. Eu até comecei a fazer numa escola aqui em São José dos Campos. E aí, dentro dessa empresa que eu trabalhei, os diretores falavam sempre que tudo que a gente quer fazer e tudo que a gente deseja fazer, a gente tem que buscar as melhores pessoas, os melhores lugares. Então, se eu quero ser cabeleireiro, eu tenho que buscar me conectar com os melhores cabeleireiros, com os melhores salões, com as melhores escolas, porque senão a gente vai ser sempre mais um do mesmo. Mais do mesmo. E aí, aquilo implantou na minha cabeça, né? E aí eu criei esse mindset de sempre buscar
O melhor, as melhores pessoas, os melhores lugares, as melhores conexões, os melhores profissionais. E aí eu falei, quando eu terminei a faculdade, eu falei, não vou fazer nenhum curso aqui na região, eu vou querer fazer o melhor curso no Brasil. E aí foi que eu fui fazer a formação na L'Oréal. Então eu tinha tudo pra desistir, porque eu levava praticamente 3 horas pra chegar até a escola e depois eu levava mais 3 horas pra voltar. Caramba. E também não tinha muito dinheiro pra comer pela rua, porque senão esse meu dinheiro ia acabar antes desse 1 ano. Então o que eu fazia? Levava marmita e comia onde dava pra comer. Eu ainda surfei numa onda de que era bacana comer marmita, foi a época que tava vindo a geração saudável de comer marmita. Aí eu aproveitei essa onda e falei, eu vou abrir aqui na rodoviária mesmo. Sou fitness, comia meu frango, minha batata. Hoje não sou mais fitness. Mas comi muito na rodoviária, comi muito na recepção da escola. E não tava nem aí, era o que dava, era o que eu tinha, era o que eu conseguia. E eu sabia que tinha um propósito muito maior. E aí segui firme, terminei a L'Oréal. Quanto tempo? Como era integral, foi o período de mais ou menos 10, 11 meses. Nossa, mas é pesado. 10, né? 11 meses, de terça a sexta, todos os dias. Nossa. Mas aí, final de semana, você conseguia trabalhar ou ainda não podia, né? Não, no final de semana eu utilizava para treinar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Então, se eu estava na modulação de escova, final de semana eu pegava minha boneca e ficava escovando. Se eu estava na modulação de mecha, naquele final de semana eu pegava a boneca e ficava fazendo umas mechas. Na verdade, eu não descoloria, né? Só colocava ali creme dentro do papel, mas ia montando e desenvolvendo minha parte criativa. Legal. E aí, depois disso, terminei a L'Oréal. Tava pertinho de terminar, era mais ou menos julho. Eu terminaria em outubro, mais ou menos. Eu já queria sair fazendo todos os cursos e falei, não, vou fazer um atrás do outro, super empolgado. Aí eu fui fazer um curso de penteado, né, que eu queria trabalhar com noiva, com o Moisés Barros, um cara incrível que tenho muita gratidão por ele. Fiz de penteado e de corte numa academia que tem em São Paulo que chama Espetáculo. Na verdade é um salão e eles têm uma parte acadêmica que desenvolve profissionais. E aí nisso fui fazer esse curso e o Moisés gostou tanto de mim, a gente teve uma afinidade tão grande, uma conexão tão grande, que ele viu que eu tinha um potencial, uma coisa que poderia ser lapidada, e aí ele falou com o dono do salão, falou, não, esse cara aqui, ele tem futuro, eu acho que você deveria investir nele, Legal. deveria chamar ele para trabalhar com você e tudo mais. E aí o dono do salão veio e conversou comigo para entrar como um auxiliar e desenvolver um projeto para que eu seguisse carreira dentro do salão. Mas, amigo, quando você passou por todo aquele perrengue no começo, assim, de ter que pegar ônibus 3 horas e marmitar em qualquer lugar, qual que era a sua motivação? Assim, você pensava, eu quero ser cabeleireiro, mas o que era ser cabeleireiro pra você? O que você pensava naquela época que é diferente do que você pensa hoje, talvez, da profissão? Então, o que eu pensava naquela época... o amor pela profissão acho que veio crescendo comigo desde quando eu era criança, né? Que eu mexia ali no cabelo da minha mãe e da minha avó. Então eu sabia, era a única coisa que eu me via fazendo pro resto da minha vida e fazendo com amor, assim. Não conseguia me ver em nenhuma outra coisa. Você gostava da ideia da arte? Assim, da ideia da arte. Dizem que as pessoas elas têm segmentos que elas conseguem expressar a sua arte, né? Tem gente que dança, canta e pinta quadro. E eu vejo que eu, no cabelo, enfim, é onde eu iria expressar minha arte. Uhum. Passei também pela maquiagem, mas eu não me desenvolvi, não criei, assim, um amor. Achei que ficaria no penteado e quando eu vi a minha paixão mesmo, eu me descobri dentro da parte de cor, de mechas. Igor, no início da sua carreira, você passou por algumas frustrações? Olha, acho que diariamente, né, a gente passa por frustrações. Tipo, alguma coisa não sai como a gente gostaria que saísse. Você ter que enfrentar 1 ano, indo e voltando, pegando 3 horas de ônibus já é uma frustração.
Você começar como auxiliar, ganhando super pouco e saindo de uma área, eu já tinha uma formação, eu já estava numa empresa ganhando bem, e aí ter que começar do zero, ganhando pouco, morando numa cidade tipo que não era minha, não tinha família por perto, então eu acho que frustração é uma coisa que a gente vai encontrando diariamente. Acho que a diferença é como a gente lida com as frustrações. Então, eu sempre fui uma pessoa que procurei ver sempre o lado bom das coisas. Pode estar o mundo desabando, mas eu tento achar um lado positivo e esse lado positivo faz com que eu dê um passo adiante. Então, eu tava ali, 1 ano, marmitando, mas eu sabia que lá na frente, se eu realmente mantivesse aquele foco, eu ia colher todos os frutos. E aquilo ia ser só uma passagem da minha vida, entendeu? E no início da sua carreira, quais eram os seus maiores sonhos? Com relação a que parte, que área da vida, assim? Tipo, relacionada à profissão, o que eu almejava dentro da profissão? Isso. No começo eu queria muito essa parte, o prestígio, o glamour da parte que a noiva traz, e enfim. Mas aí eu acho que os sonhos eles vão se moldando, eles vão se transformando. O que eu falo pra todo mundo é que o que a gente era há 6 meses atrás, 1 ano atrás, nós já não somos os mesmos. Às vezes 1 mês atrás a gente já é outra pessoa completamente diferente, tem outros sonhos e o que a gente não pode é parar de sonhar. Mas eu tinha muitos sonhos, queria. Mas acho que de tudo era assim, ter sucesso, ter reconhecimento naquilo que eu fizesse. Independente de penteado, de ser uma referência. Ser uma referência e poder inspirar pessoas, poder de alguma forma contribuir com a vida dessas pessoas. Transformar vidas. Legal. Da cliente que está na minha cadeira, naquele momento que ela sai transformada. Ou de outras pessoas que se inspiram em mim, no meu trabalho. Próximo, dentro do salão. Ou hoje a gente tem a escalabilidade da internet, né? A gente consegue ter pessoas em outras cidades, outros estados que acompanham o nosso trabalho e se inspiram sem a gente nem saber, nem conhecer. Você atinge uma escala muito maior, assim, né? Exato, então eu acho que... É uma responsabilidade enorme isso também, não é? É uma responsabilidade enorme, é um peso e tem um benefício, claro. Né? Tem o ônus e o bônus. E quais as maiores transformações que você passou dentro da profissão? As minhas maiores transformações... eu acredito que foram várias, assim, de profissão. Logo quando o dono desse salão, né, o seu Akira, me convidou para trabalhar no espetáculo, eu entrei como auxiliar. E foi muito engraçado porque eu tinha feito esse curso em julho, e aí em julho a gente tinha conversado, ele me chamou para trabalhar, eu falei, olha, eu não consigo pela questão de que eu estudo o dia inteiro. Mas em outubro eu termino meu curso. Aí ele falou, então vamos mantendo contato e aí em outubro a gente vai ver como é que a gente vai fazer pra você vir e tudo mais. E aí chegou em outubro, o contato tinha esfriado, eu falei, acho que ele nem vai me procurar, ou ele deve ter conseguido outra pessoa. Depois de tanto tempo. E aí o que aconteceu em outubro, na primeira semana, ele me mandou uma mensagem, me ligou, não lembro direito como foi o contato. Falou, e aí, quando você vem? Tô esperando Legal. você, quero... colocar esse projeto em andamento. E aí, nisso, foi numa terça-feira. Na quarta-feira eu terminava o meu curso. E ele perguntou se eu podia começar na sexta. Então eu tive quinta-feira para achar um lugar para morar. O primeiro lugar que eu morei, eu dividi uma casa com 15 meninas. Nós éramos em 15 homens. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. E aí eu arrumei, achei um lugar, fui, me mudei, minha mãe não tava acreditando, ela só foi acreditar quando eu joguei as malas no carro. Falei, é isso, tô indo, vou pra São Paulo. Eu, filho único, minha mãe ficou desesperada. Tadinha. Ficou doida. Quando ela chegou lá e viu o lugar que eu ia morar, o quarto que era, tipo, todo de azulejo, acho que era um banheiro antes, tinha, tipo, lugar de encanamento, assim. Transformado em quarto. Transformado em quarto, só tinha uma cama, só cabia uma cama. Entrava, era eu, a cama. Tipo assim, eu quase caí em cima da cama. Todas as transformações, elas já começaram aí, né? Você sair da sua casa, do seu conforto, da sua família e morar numa cidade
que você não sabe onde fica nada, trabalhar numa profissão que você tá ali recém-iniciado. Então, muita coisa assim foi acontecendo mas eu acho que foi o principal motivador, assim, meu principal combustível foram todas essas transformações. E aí, quando eu entrei no espetáculo, comecei a trabalhar na sexta-feira e eu lembro que eu tinha uma despesa, tipo, eu já começava a dever no aluguel, que era R$950. Dividindo com 15. Dividindo com 15 meninos. Caraca, imagina se fosse morar sozinho. Se eu fosse morar sozinho naquela época, Nossa, já era, tava lascado. tava endividado até hoje. Endividado até hoje. Aí eu comecei devendo 950, né? Que era o valor do meu aluguel. Nisso meu dinheiro já tinha acabado, toda aquela reserva que eu tinha feito. Então eu trabalhava e eu devia ter muito pouco dinheiro, assim, guardado, que era para um socorro. Mas você lembra quanto era o salário? Você começou como auxiliar? Então, eu comecei como auxiliar e lá em São Paulo não existe fixo para auxiliar, assim. Deve até existir, mas são poucos os salões que têm essa prática. Mas é comissão, né? É comissão, então eu recebia 10% daquilo que eu produzisse auxiliando algum profissional. Então eu não tinha uma certeza de quanto eu ia ganhar. Quando você vai entrar no lugar, você aceita tudo. Você aceita tudo. Enfim, entrei, primeiro mês, eu lembro que eu tinha ganhado 840. Então, meu aluguel era 950, a conta não tinha fechado, ainda tinha que comer um monte de coisa. Cartão de crédito, Transporte. passando. Você morava perto? Eu morava perto. Que bom. Mas era uma ladeira, gata, que eu já chegava no salão. Nossa, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Era na Vila Mariana e tinha uma ladeirona que eu tinha que passar. E aí as coisas foram melhorar quando eu trabalhei diretamente com o primeiro profissional, que foi com o Alan Augusto. Aí, mas também sei lá, uma média que eu vinha recebendo era R$900, passou a R$1.200. Mas aí eu já pagava aluguel, e eu já tinha o dinheiro pra comer alguma coisa, um pão na chapa ali no café da manhã. E aí, depois disso, eu fiz, quando eu entrei na L'Oréal, eu até comentei isso esses dias, teve uma dinâmica, né, que a gente foi questionado o que a gente queria com aquele curso, aonde a gente queria chegar, qual era o nosso sonho grande e tudo mais. E eu tinha falado que era trabalhar nos principais salões de São Paulo, nos maiores salões de São Paulo, ao lado de profissionais de referência, como Heron Araújo e Romeu Felipe. Mas isso eu imaginava que seria uma coisa, tipo assim, de outro mundo. De outro mundo, para 10 anos, depois de área de profissão e de... Porque você não acha que trabalhar com alguém referência, alguém que você vê a pessoa que você admira colocando a mão na massa, não é diferente? É assim? muito. Você aprende muita coisa. Você aprende muita coisa vendo. E você se desenvolve, assim, numa escala muito maior. Porque maior, né? É a sua referência. É tipo assim, pensa, todo dia você vê a Gisele Bündchen ensaiando naquilo. É o seu exemplo de sucesso. Se aquela pessoa chegou ali, né? O que ela fez pra chegar até ali? Eu quero conhecer, né? Então, e aí eu tive a oportunidade de estar ao lado dessas pessoas e de viver esse mundo muito de perto. Então, conheci a história das pessoas, conheci muitas histórias. Mas como que aconteceu isso, assim? Como que aconteceu? Olha, eu tava no espetáculo e aí a conta não fechava muito porque eu ganhava pouco. Tinha um propósito grande, eles queriam que eu fosse um profissional dentro do salão, mas tinha um caminho a se percorrer. Eu era muito cru, o Alan Augusto que foi me moldando e tudo mais. Aquele começo, igual a gente sai de uma faculdade sem saber muita coisa, não sabe nem como cobrar, né? Não sabe nem como cobrar. Com cabelo a mesma coisa. Então eu tava ali no começo, a minha escova não era boa, eu não era rápido, tinha muita coisa ali que precisava acontecer. Mas a conta não tava fechando, eu não tava tendo dinheiro, e aí eu peguei e decidi meter as caras. Entrei no Instagram do Heron, falei, olha, é o seguinte, tudo bem, prazer, meu nome é Igor Sioff, acabei de me formar na L'Oréal, trabalho no espetáculo,
você é uma referência pra mim, tem uma oportunidade de trabalho no seu salão. Que legal. E aí... Não, você já tinha. Ou não, eu já tinha. Mas a gente tem muito medo de receber a confirmação do não, né? Porque eu fiquei assim, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu preciso sair daqui porque aqui eu não tô tendo dinheiro pra pagar as minhas contas. Eu preciso resolver, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou entrar no salão um pouco melhor e ganhar um pouco melhor? Ou, tipo, eu já sabia que eu queria trabalhar ao lado do Heron e do Romeu. Falei, o trabalho que eu vou ter vai ser o mesmo. De mandar uma mensagem pra dona de um salão médio do que eu mandar a mensagem pro Heron. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Aí eu falei, vou mandar, e o máximo vai acontecer, ele não me respondeu. Ele falar que não tem vaga. E ele me respondeu, me agradeceu, foi super querido, falou, nossa, muito obrigado por me acompanhar. No momento a equipe no meu salão tá inteira, a minha equipe, não tô precisando de ninguém, mas quando eu precisava eu me lembrar de você. E aí poucos dias depois, assim, ele me mandou uma mensagem, olha, a minha equipe realmente está completa, mas tem um profissional aqui que está precisando, tá precisando de alguém, você não quer vir, conhecer ele, conversar com ele? Talvez ele tenha adorado a sua iniciativa, né? Pois é. Mandar a mensagem. E aí, o que eu fiz? Fui lá, conheci o Ulisses, conversei com ele, e coisa de 2, 3 dias, saí de um salão e já estava no outro. Aí eu morava longe daquele salão, tinha que chegar até lá, a condição e tudo mais. Você foi como auxiliar também. Fui, aí eu entrei como colorista do Ulisses. Mas qual que é a diferença entre auxiliar e colorista? Eu acho que isso é mais comum em salão de São salão Paulo, grande, né? Salão grande, talvez sim. Auxiliar, nos salões lá, é mais entregar papel, né? Manter o material do profissional organizado, fazer um tratamento, preparar para corte, preparar as misturinhas, mas agora colocar a mão na massa, tipo assim, fazer as aplicações, puxar, começar a parte de trás, as mechas, isso é o colorista quem faz. Então você já tem responsabilidades a mais do que um auxiliar. Sim. Então você precisa estar preparado para... Você diria que isso representa quantos % do trabalho final, assim, da cliente pronta? Um colorista faz, sei lá, 50%, 60%? Um colorista faz 50%. E como foi a sua experiência com a primeira cliente? Com a primeira cliente nessa época? Nessa época. De um salão para o outro. Quando eu cheguei no Heron... Porque é tudo novo, né? Você tá conhecendo clientes novas e como foi? É outro público, às vezes. Era um perfil bem diferente, assim. Falando a nível de valor médio de comanda, o espetáculo tinha ali um ticket médio de R$1.200. E aí a gente vai para esse salão maior, nos Jardins, o Creative, era um ticket médio de 1.800. Então, são valores que, por mais que estejam próximos... Não, muda muito. Muda muito. E aí muda o perfil do cliente. Muda o perfil da cliente. Uhum. Só que eu tinha uma facilidade, porque, assim, eu acredito que educação, né, a faculdade me ajudou muito, então o marketing pessoal, eu já sabia como eu tinha que me portar frente a cliente, independente de qual salão eu estava, como me vestir. Eu acho que é simples isso, né? São pequenas coisas, são pequenos feelings que você vê que tem muita gente que apanha. Uhum. Que, tipo assim, às vezes tá dando um monte de coisa errada e às vezes é por bobeira, porque a pessoa não tem uma boa apresentação pessoal, é porque ela não, né, enfim. Esse é o momento que eu acho que vale muito a pena a gente fechar um pouquinho a boca e abrir mais os olhos, observar tudo ao redor, assim. E quanto mais a gente observa, mais você aprende, você vai pegando, aquele profissional é bom, ele tem o carinho das clientes, o que ele faz de diferente? Às vezes ele cumprimenta com um beijo no rosto, ou ele já chega elogiando ela, né? Exato. Algumas coisas assim, é bem sensível, né, isso. É você estar atento a todo momento. Mas você acha que faria diferença se alguém, naquele momento, tivesse chegado em você e falado, Igor, para você ter sucesso com esse público, você precisa fazer isso, isso, isso. Existe um passo a passo aí, eu vou te ensinar, eu vou estar do seu lado, te dar apoio. Olha, eu via que tinha muita gente, assim, que apanhava um pouco. Acho
até uma questão cultural, assim, de ser de outra realidade, mas trabalhar super bem, ter uma mão de obra super qualificada, mas estava imerso num mundo que não era aquilo que ela vivenciava. Sim. Então, as pessoas, né, ali dentro do Heron, por exemplo, o Heron, o Ulisses, né, tinha a gerência do salão, que ia fazendo uma mentoria mesmo com os coloristas, tipo... Então, isso é legal. Exato, tipo, olha, tem que estar todo... Se o uniforme é preto, tem que estar todo mundo de preto. Se tem um uniforme na casa, o uniforme tem que estar sempre limpo, impecável. Você tem que receber a cliente assim, ou assado. Você não pode ser invasivo, de ficar perguntando sobre a vida da cliente, nem falar muito da sua vida. Então, existia, tipo, feedbacks constantes para que, se você tivesse um feeling e fosse recebendo aquilo, porque tem muita gente que tem bloqueio de feedback. Então, tudo sempre que falavam pra mim, por mais que na hora às vezes dá até vontade de contestar, porque você acha que você tá certo, que você tá na razão, e que, enfim, você quer chutar o pau da barraca, se você parar pra analisar, aquela pessoa já passou por tudo isso. Aquela pessoa, ela não tá falando bobeira pra você. Ela tá te protegendo de passar por tantos perrengues quanto ela passou. Ela Exato. tá dando já o resultado. Olha, eu já fiz isso, você só precisa fazer isso pra conseguir, né? Exatamente. Legal. Então, torna o seu caminho muito mais fácil. Você ouvir mais do que... existe uma teoria que fala, né, que a gente tem que ouvir mais, enfim. E então, naquele momento... eu aproveitei tudo isso para que eu me desenvolvesse, assim como naquele outro momento o Alan foi a minha base, né, na profissão, eu me desenvolvi muito. Naquele momento eu estava me desenvolvendo em outros aspectos, em atendimento de excelência, em disciplina. Eu trabalhei com o Ulisses, ele era muito disciplinado, ele prezava muito pela perfeição do acabamento. Então eram coisinhas ali que eu ia pegando... que hoje, fazendo uma analogia de tudo, eu vejo tudo o que eu trouxe de cada um até aquele momento. E eu vejo, fazendo uma analogia, tipo, a grosso modo, isso acontecia comigo e acontecia com outras pessoas. Eu soube aproveitar, teve muita gente que não soube. E às vezes eu converso com pessoas que estão começando, às vezes elas vêm e me pedem ajuda, me pedem opinião, mas às vezes parece que elas vêm pedir, igual esses dias um menino me mandou uma mensagem referente a umas dúvidas que ele tinha. E aí eu fui tentar entender mais ou menos a realidade dele para dar um feedback. E aí quando eu dei o feedback, onde eu tinha achado que se encontrava o erro dele, né, tinha encontrado o erro dele, ele... não, mas ele tinha sempre uma justificativa para tudo que eu falava. Então, tipo, por exemplo, assim, você tem que cobrar um pouco mais. Não, mas minhas clientes não pagam um pouco mais. Então não dá para você usar tal tipo de produto. Mas eu não quero diminuir a qualidade do meu serviço. Então, as pessoas, elas não querem ouvir. Elas querem dizer que querem ouvir, mas na verdade elas não estão a fim de ouvir. Não estão preparadas, ou elas, não sei se é um pouco de ego, não sei em que sentido que entra. Mas eu acho que grande parte de tudo que aconteceu comigo, assim, de toda a minha realização, foi ter ouvido muito, de ser muito grato a todas as pessoas, quando eu entrei no Ulisses, existia uma escova, que é a escova modelada, e que fica com o efeito de babyliss, e pouca gente faz essa escova. Na época, eu sabia fazer a escova lisa, a escova com a ponta para fora ou com a ponta para dentro. E ele falou, olha, é o seguinte, você tem 7 dias para aprender essa escova, porque é a escova que eu mais faço aqui. Se você não souber fazer essa escova, não tem como você trabalhar comigo. Uau! Mas, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele se preocupou em me direcionar alguém para me ensinar, entendeu? Em direcionar... até teve uma cliente dele que tinha se disposto a emprestar o cabelo dela para eu treinar essa escova. Então, aquilo era muito construtivo. Eu já passei por alguns momentos e algumas situações que as pessoas riam muito do que eu fazia, porque o que você aprende na escola, igual você aprende a fazer um babyliss na escola, não é o que você faz no salão, no dia a dia. É diferente. Você aprende a fazer um babyliss, que é um babyliss, né, uma coisa meio Maísa, é uma coisa, tipo, muito antigo. Era aquilo que eu sabia, era aquilo que eu sabia fazer na época,
E aí as pessoas achavam muito melhor, muito mais fácil rir daquilo que eu estava fazendo do que tirar 2 minutinhos para me ensinar como que era o babyliss que tinha que ser feito, como que era a escova que eles gostariam que fizesse. E aí eu falei, isso nunca vai acontecer comigo mais. Nunca vão rir do meu trabalho e eu também nunca vou deixar isso acontecer com outras pessoas novas que estão chegando. Legal. E foi uma coisa que eu levei assim pra mim. O que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, o que eu souber para contribuir, eu contribuo. Agora, o que eu não souber, fico na minha ou busco uma maneira de ajudar. Então, ali o Ulisses, ele me cobrava muito, mas ao mesmo tempo ele me dava uma direção e uma orientação de como ele queria que fizesse, enfim. Então foi uma parte de um treinamento muito, muito especial, assim, pra mim. Eu acho que muito eu me desenvolvi ali dentro. E aí, nisso eu tive uma oportunidade, um amigo meu estava trabalhando no Romeu Felipe. Então, nesse momento, eu já tinha passado por um lugar que eu imaginava que eu passaria depois de 5, 10 anos, né? Que era o Heron Araújo. E aí tinha um amigo meu que trabalhava no Romeu Felipe, ele me mandou uma mensagem, falou, aqui a gente tá precisando de um freela, você não quer vir para trabalhar um dia aqui, num sábado, porque vai estar apertado, e aí eu pensei em indicar você. Aí eu fiquei naquela hora, tipo, o que eu faço? Você não tinha exclusividade com Eu não tinha exclusividade, mas existe um respeito, Sim. né? Então eu não queria ser sacana com o salão que eu estava, mas ali eu já tinha aprendido e me desenvolvido muito. Tudo que eu podia, eu nunca fui de ficar estagnado, então isso pra mim ficar no comodismo é fora de cogitação. Você se sentia preparado para ir para um próximo passo. E não que seria um passo maior ou um passo melhor do que onde eu estava, mas eu queria aprender coisas novas que ali eu já não estava mais aprendendo. Eu queria novas visões, né, agregar mais, enfim. E aí eu falei, eu acho que eu vou arriscar. No dia que eu falei, eu acho que eu vou arriscar, o Ulisses me mandou uma mensagem. Esse sábado a gente não vai trabalhar porque eu vou fazer uma gravação fora. Falei, nossa, é pra ser. Quando a gente joga pro universo, Quando a gente joga pro universo. Aí naquele sábado eu não trabalhei. Naquele sábado eu fui fazer o freela, trabalhei com um profissional, com o João Mendes, que hoje, nossa, tá arrasando, tá... E como foi essa experiência de trabalhar um dia em um salão que você... Era um sonho seu trabalhar desde o início da carreira, desde quando você fazia o curso? Naquele momento, eu entrei, tipo, deslumbrado, né? Eu já vinha de um salão que eu já tinha entrado deslumbrado quando eu fui no Heron Araújo, né? No Creative do Jardins, eu já tinha ficado, nossa, como tudo aqui é lindo, tudo é grande. E aí, ali no Romeu, a estrutura era, tipo, surreal. Então, eu fiquei, assim, deslumbrado. E aí, eu fui pra passar um dia, nisso eu conheci a Kelly. Então, eu trabalhei um dia no Romeu. Eu conheci a Kelly, a gente teve uma afinidade muito grande. A Kelly Farias, ela é irmã do Romeu. E aí, naquele dia, a gente teve uma conexão, ela me chamou pra fazer um freela com ela de um dia. Fui, tinha um profissional dela que tava pra sair da equipe dela. Ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? E tudo isso foi num período de... Num período, tipo, uma semana. Tipo assim, um sábado eu trabalhei com o Joá, no próximo eu fui trabalhar com a Kelly. E aí... Naquele próximo sábado ela já me chamou pra trabalhar com ela fixo. E aí eu saí do Heron, né, do Creative Salão do Heron, e aí fui trabalhar na época era Square, o Romeu Felipe... Não era o Ron ainda. Não era o Ron. Era a outra unidade que ele tinha sociedade. E aí nisso trabalhei, fiquei quase um ano eu fiquei trabalhando com a Kelly. E foi onde eu desenvolvi muito a minha parte criativa. Ali com a Kelly, ela era muito tipo assim, o que você acha, o que você pensa, vamos, essa cor, vamos fazer assim, assado. Então, eu acho... Ela te fazia pensar. Ela me estimulava a pensar, ela me estimulava o meu lado criativo, então foi onde eu me desenvolvi muito, assim, de independência também, porque até então as pessoas só falavam, faz assim, faz assado, faz desse jeito, e ali não, tipo... O que você acha? Ou então ela me dava liberdade para criar, ela me dava liberdade para até opinar no que ela iria fazer, e enfim. Então ali foi a parte que eu construí algo também muito importante. Imagino que foi peça fundamental para você criar sua carreira solo, vamos dizer assim. Foi uma das peças, eu acho que a conexão das três que foi a chave do sucesso, assim. Eu acho que... Aí quando eu decidi, eu falei assim,
São Paulo já não era mais pra mim. São Paulo já tinha me cansado, já tinha me esgotado mesmo, a parte de não ter qualidade de vida, ser tudo muito caro. Falei, quero voltar pro interior. E aí, quando eu tinha tomado essa decisão, que eu falei com a Kelly, ela tentou de todas as maneiras me convencer a ficar, pra eu não ir, pra eu ficar mais um tempo. Ela já me considerava pronto, eu também já me considerava pronto, mas tinha aquele apego, a gente queria continuar tendo a convivência pela amizade que se criou. Mas eu falei, não, eu vou. E aí nunca nisso... teve medo, assim, do novo, de mudar os planos, não os planos, né, de dar um passo, mudar a rotina, Olha... sair da zona de conforto. Quando você se viu pronto pra vir embora e trabalhar na cidade onde você era novo, vamos dizer, quais eram as suas crenças limitantes? Na verdade, eu nunca dei muita atenção... Nesses momentos, eu não dava muita atenção às minhas crenças limitantes. Eu tenho uma série de crenças limitantes, mas naquele momento, eu pensava em cocriar aquilo que eu queria. Então, eu já cocriava o sucesso na minha cabeça. Eu não tinha uma cliente, mas, tipo assim... Eu sabia que tudo ia dar certo e que... Confiava. Eu era super confiante. O tempo todo eu tava muito confiante. Legal. De que eu tava fazendo a escolha certa, de que era isso mesmo. E não olhei pra trás, não fiquei com medo, não fiquei com receio. Cheguei com humildade, né? Porque é um território novo. E comecei a trabalhar muito duro para que as coisas fossem acontecendo. Eu sempre pensei que a gente não pode dormir no ponto. Não existe daqui a pouco, não existe depois. Por mais que a gente procrastine muitas coisas, não dá, tipo assim, daqui a pouco eu faço. E aí eu tive uma série de coisas, uma série de processos, porque eu tinha um bloqueio muito grande com rede social. Eu fazia muita foto, mas eu não fazia vídeo. Gente, vocês estão vendo eu falando aqui, mas eu não gravava vídeo. As pessoas jamais iriam ouvir minha voz, eu detestava minha voz, mas era um bloqueio tão grande comigo mesmo, que quando eu tinha que gravar uma cliente, eu não aparecia, a minha voz não saía, tipo assim, eu só filmava o cabelo dela e ainda assim eu ficava com uma pizza embaixo do braço, de tanto que eu suava, porque aquilo me destruía por dentro. Falei, não, isso vai mudar. Assim como outras vezes eu determinei outras coisas naquele momento, falei, não, isso vai mudar. E aí eu comecei a trabalhar mais rede social, sempre preocupado em fazer uma boa foto, conteúdo de qualidade. Até hoje, assim, hoje eu tenho eu acredito que eu tenho a minha personalidade impressa nas minhas fotos. Eu acredito que se alguém vê uma foto sem estar no meu Instagram, uma foto revelada, essa foto aqui, a pessoa já tenha visto, ela vai falar, esse cabelo é do Igor. Então, porque eu sempre busquei fazer diferente, eu via muita gente querendo copiar outras pessoas e, na verdade, eu queria criar uma identidade própria. Eu não queria ser a réplica nem a cópia de ninguém. E aí, nisso, eu entrei numa coisa que, tipo, as minhas fotos são todas de costas, né? Porque eu perdia muito cabelo, eu fazia muito cabelo incrível, muito cabelo bonito, e eu não conseguia fazer foto. Por quê? A gente fica na dependência de uma ring light, a gente fica na dependência de alguém pra maquiar. No começo eu não tinha ninguém pra maquiar, ainda não tenho ninguém pra maquiar as minhas clientes pra elas estarem bonitas pra foto. E aí às vezes eu perdi aquele cabelo que tava maravilhoso, que tava incrível, porque eu não conseguia fazer uma foto. Aí eu falei, não, vamos fazer de costa, e eu tinha um limão, eu falei, vamos fazer uma limonada. Porque o cabelo de costa, ele não vende tanto quanto um cabelo de frente. Uma modelo bonita, né, todo o conjunto ele vende muito mais de frente. Então eu falei, não, eu vou buscar fazer diferente, ainda que tenha que ser de costas. Sim. E eu acho que existem algumas formas, assim, de um cabeleireiro ter clientes, assim. E como fazer quando um cabeleireiro é novo na cidade, não conhece ninguém muitas vezes, não ter clientes, assim. Uma amiga que indica outra e vai fazendo essa rede de contatos. Quando não tem isso, o que faz? Eu tinha acabado de chegar e desde que eu cheguei em São José dos Campos, não teve um dia que eu fiquei sem atender porque não tinha alguém na agenda. Graças a Deus,
E graças a muito trabalho também, assim, porque eu cheguei e não era o meu território, São José dos Campos não era a minha cidade, eu sou de Jacareí, que é uma cidade vizinha. Conheci algumas pessoas, mas essas pessoas já tinham seus cabeleireiros, já estavam habituados, já tinham a sua rotina. E tinha muita gente que me acompanhava desde que eu estava trabalhando em São Paulo, no Romeu. Ai, nossa, tá arrasando, você precisa vir pra cá pra fazer o cabelo e tudo mais. Faz o meu cabelo. E quando eu cheguei, Desde algumas lá, você já postava. eu já postava. E eu comecei a alimentar, até porque a Kelly falou. Ela falou, não, vai postando as fotos, posta o que você tá fazendo. E isso, eu via que ela tinha muito retorno. A Kelly, lá também, o fluxo não é o salão que dá. Por mais que o salão tenha o nome de peso, toda a responsabilidade é do profissional. Muito raro chegar alguém que o salão passou para a pessoa. Uhum. Então eu vi que tudo aquilo acontecia e eu falei, tudo isso vai acontecer lá também. O salão não é um salão, tem gente passando na frente e vai falar assim, vou entrar para fazer uma mecha. Muito raro. É muito raro, não tem. Então eu, mais uma vez, dos limões, queria fazer a limonada. E aí eu cheguei e eu falei, o que eu vou fazer de diferente para conseguir atrair essas clientes. Então eu falei, eu vou ser forte na rede social e nada se sustenta sozinho, não adiantaria eu ser só forte na rede social. Se eu não tivesse um atendimento de excelência, se eu não me preocupasse com a saúde do cabelo das minhas clientes, se eu não me preocupasse com o acabamento, então eu sempre me preocupei em ter um cabelo com acabamento. Se eu não trabalhasse o meu marketing offline, o que seria o meu marketing offline? Dar atenção para aquela cliente que tá me mandando mensagem para fazer o cabelo, ou ela já fez o cabelo comigo. Então, mandar um feliz aniversário. Mandar um feliz aniversário, ser presente, fazer com que ela seja sua amiga, que ela lembre que você tá ali. Então, às vezes eu penso, nossa, fulano não vem faz tempo. Eu vou lá, mando uma mensagem. E às vezes a cliente tá tão na correria que ela até esquece. Né? Até esquece, manda uma mensagem. E aí, você foi pra praia, como é que tá? Exato. E aí ela nem lembrava que ela tinha que cortar, ou ela nem lembrava. E aí você cria a ocasião. E quando você voltou pro interior, você sentiu uma diferença no gosto da cliente, nas referências que elas procuravam? Muita diferença, muita diferença. Como foi, mudar tudo isso? Eu falo que é praticamente uma reeducação, né? Você tem um perfil, aquela cliente, ela quer fazer o cabelo com você, então você precisa educá-la de que aquele não é o caminho, que descolorir o máximo e deixar o cabelo podre não é o que vai ser bonito a longo prazo. Então, eu acredito que grande parte do sucesso do final do meu trabalho tá lá no começo, na avaliação. Uhum. É naquela conversinha de mostrar pra ela outras referências. Às vezes ela vem pedindo um cabelo, né, mais platinado pro cinza, porque ela não vê uma realidade de outras referências, né? Então, aquele momento em que eu mostro para elas toda essa referência, que eu educo ela quanto ao tratamento, e tudo isso me dá credibilidade. Sim. Tudo isso faz com que ela confie em mim, confie no meu trabalho, confie no meu gosto. É muito interessante como a sua forma de trabalhar inspira pessoas, né? Eu, por exemplo, quando você veio trabalhar no salão, fazia mecha sem fazer teste de mecha, eu não me preocupava tanto com o tratamento. E eu comecei a ver a diferença dos trabalhos, como que os seus trabalhos são saudáveis. E onde eu cheguei e conversei com você, né, e perguntei sobre as minhas dúvidas, a importância do teste de mecha, até mesmo para ruivos. E hoje em dia eu sou muito mais segura para realizar um trabalho, porque é um procedimento simples, mas muito importante, né? Um teste de mecha. Muito importante. Então você é um incrível profissional e você inspira muitas pessoas. Ai, que bom, fico muito feliz com isso. Porque as pessoas, elas não dão validade para essa avaliação e para esse teste de mecha. Só que só nesse teste você já minimiza aí a sua dor de cabeça praticamente em 100%. É o momento que você vai entender o gosto da cliente. É muito difícil isso também. É o momento que, às vezes, ela te pede uma referência e pergunta pra ela, tá, mas do que você gostou nesse cabelo? Às vezes nem ela sabe. Às vezes ela não gostou nem do cabelo, ela achou a modelo bonita. E na avaliação você conhece E a cliente, né? Exato, você conhece a cliente, o gosto, o que dá pra fazer no cabelo dela, o que não dá. Se ela vai se adaptar com com aquele cabelo, que muitas das vezes acontece da cliente não se adaptar, e você minimiza aquilo naquele momento. Você tendo essa conversa,
explicando o que vai acontecer depois, né? Que o cabelo ele vai ficar um pouco sensibilizado, que ela vai ter que ter uma rotina diferente de cuidado. Não ela vai sair descabelada que vai estar tudo certo. Então, toda aquela reclamação que você tem de pós, você consegue eliminar naquela 1 horinha de avaliação enquanto o teste está agindo. Igual a Nicole faz a avaliação para ruivo. Tem que ter, porque às vezes nem ela sabe que foi colocado uma progressiva no cabelo e aquele cabelo não vai ficar o ruivo uniforme. Às vezes ela tem um restinho de preto que tá na ponta, que nem ela sabe, nem lembrava daquele preto que tá na ponta. Ou às vezes até mesmo um simples condicionador com muito silicone acaba Muito atrapalhando, silicone, né? exato, Esse você já reconhece esse probleminha no teste de mesh, então você realmente minimiza muito o seu futuro trabalho, vamos dizer assim. Exato. E eu falo para as pessoas sobre a importância do teste de mecha, porque uma vez eu atendi uma cliente, o cabelo dela era natural, e ela queria fazer uma morena iluminada. Ah, ok, natural, morena iluminada, ela quer clarear pouco, né? Vai ser super fácil. Vai ser super fácil, né? Tranquilo. Eu já fazia teste de mecha, sempre fiz, desde que eu comecei. Só que ela, amanhã eu preciso viajar, não dá pra fazer o teste de mecha, não vou ter tempo. E aí ela me estressou tanto que aí eu pedi pra ela assinar um termo de anuência e comecei a fazer o cabelo dela numa boa, porque ela já tinha assinado o termo, era uma coisinha tranquila. Quando eu tava aqui no meio, eu vi que começou a escorrer uma aguinha verde, aquela aguinha que, né, Nossa. os profissionais conhecem. E aí ela falou pra mim que não tinha progressiva, e realmente ela não tinha. Na conversa a gente foi descobrir que ela tinha ido pro motel, e piscina de motel tem mais cloro do que água. Então são coisas que você não vai perguntar pra cliente. Que babado! Você foi numa piscina de um clube? Gente. Você foi numa piscina de algum lugar que não pede exame médico? Você foi na piscina de um hotel? Você não vai perguntar isso pra cliente. E ali foi que eu determinei a importância, e eu não faço mesmo sem o teste de mecha, porque aquele cabelo poderia ter caído todo na minha mão. E tem muitas clientes que às vezes elas têm um pouco de dificuldade de aceitar que o cabelo não está apto para fazer o procedimento. Como que é para você lidar com a frustração da cliente? Eu acredito que é muito de posicionamento. Tipo assim, é você explicar toda essa realidade. Se ainda assim ela tá resistente em fazer o protocolo de reconstrução, é você se posicionar. Não vou fazer e acabou. Você vai encontrar outro profissional que faz? Vai encontrar. Mas aí depois você vem aqui e me conta como é que foi. Então é de você... É de você ser firme mesmo, entendeu? Acho que deve ser importante não criticar o cabelo dela. Falar, o seu cabelo é... Não, jamais. Eu acredito que é um mix, assim, de você ser firme com ela, porque às vezes a cliente, ela tenta te levar, mas não dá mesmo, não, e aí você explicar pra ela o porquê que não dá, entendeu? Você mostrar ali que aquele cabelo, ele tá elástico, você tirar uma foto e mostrar pra ela que aquele cabelo abriu todo manchado por causa da progressiva que ela tá, entendeu? E tentar descobrir o porquê, o que tá causando aquilo, se não é uma progressiva, se não, enfim, às vezes é aquele caso do condicionador e tudo mais, mas a gente explicar pra ela e demonstrar a nossa autoridade. A gente estudou muito tempo pra tudo isso, a gente tem uma carreira, então a gente tem que demonstrar pra ela essa credibilidade que a gente tem. Fazer ela entender que ela não vai sair totalmente feliz com o resultado, e nem vai ser satisfeito, né? Por saber que a saúde do cabelo não estava legal. Exatamente. Porque eu vejo que tem muito profissional que às vezes faz o cabelo e depois fica olhando, nossa, não ficou tão bom. Então, se a gente cria essa credibilidade para o cliente de que a gente está fazendo um trabalho que vai ser entregue bonito, um trabalho saudável, um trabalho que vai estar impecável, você fideliza a cliente. E aí, no momento que você falou pra ela, olha, o seu cabelo não passou nesse teste por causa de motivo X, Y e Z. Aí, o que faz? A cliente vai pra casa, ou você ensina o que ela tem que fazer, você passa um protocolo. O que acontece nesse momento? Espera o tempo, corta? Tem muitos casos. Tem cliente que volta pra casa, gata, quando crescer, tesoura, aí você volta aqui com o cabelo novo e a gente faz. Mas tem as clientes que os riscos, isso é reversível. Então, a gente monta um protocolo, um cronograma capilar, né, de reconstrução. Mesmo. Exato. E aí ela vem no salão com os intervalos pré-determinados e eu indico os produtos para ela utilizar paralelo com o que a gente está fazendo no salão,
um produto para home care para ela utilizar em casa e a gente ter um maior ganho nesse tratamento para que quando ela volte, aquele teste de mesh esteja impecável e a gente consiga fazer a cor. Aconteceu no começo, hoje ela virou até minha amiga, a gente tem ela era minha cliente, viu que eu estava trabalhando para cá, algum amigo meu indicou para ela, não lembro como é que foi o começo. E aí eu falei, olha, a gente vai ter que fazer um protocolo de reconstrução, seu cabelo ele tem progressiva, então a gente vai ter que tratar desse cabelo pra depois a gente conseguir fazer a cor. E ela, naquele momento, ela achou que eu tava querendo tirar dinheiro dela, que eu tava querendo vender, enfiar serviço nela. Quando, na verdade, eu falei, olha, não tem como, olha o seu cabelo, isso aqui tá elástico, não tem como a gente fazer. Mostrei pra ela, expliquei. E aí, tudo nisso, ela já tinha falado, então se for pra fazer o protocolo, eu não vou fazer. E aí, quando eu fui, né, mais a fundo, expliquei pra ela, fui mais específico em tudo, fui mostrando como é que tava o cabelo dela, dei uma aula de maneira com que ela entendesse, porque às vezes a gente usa termo técnico e a cliente não entende. Então eu expliquei, tipo assim, a grosso modo, pra que ela entendesse. Ela falou, então tudo bem, vou fazer, já quero fazer a primeira. E aí fez a primeira, daí a gente fez a cor, o cabelo dela ficou maravilhosa, minha cliente até hoje. E aí hoje, um tempo atrás, a gente conversou sobre ela, falou assim, aquela vez eu fiquei receosa, eu achei que você tava... Eu falei, mas por que você tava tão com um bloqueio? Ela falou, eu achei... É tanta gente querendo vender as coisas pra gente, ninguém fala pra gente com tanta autoridade. Eu acho que isso é muito importante, é você falar pra ela que não é só um tratamento, né? Que tipo assim, mais vale cabelo na cabeça do que cabelo no chão, né? E aí eu acho que foi nisso que eu ganhei ela e... Enfim. E progressiva, ela vai totalmente contra um olho saudável, né? Você vê muita resistência da parte das clientes de abandonar a progressiva, o tipo de alisamento? Muita resistência. E aí entra a gente ser específico, explicar pra ela o que é progressivo, o que a progressiva destrói no cabelo, o que a progressiva destrói na vida dela e na vida de um profissional, e enfim. E mostrar pra ela que o resultado que ela quer, ela só vai conseguir se ela abandonar esse tipo de serviço. Ela precisa escolher, ou ela fica lisa e loira. Mas olha, eu que não entendo da parte química, de meshes, enfim, eu como cliente, quando eu fazia progressiva lá, com os meus 13, 14 anos, eu fazia 15 anos, fazia pela praticidade, né? E hoje eu entendo que um cabelo bem tratado, ele chega próximo do resultado da progressiva, porque eu não queria um cabelo liso, não era essa a minha intenção, eu queria um cabelo domado, disciplinado. Exatamente. E se você trata o cabelo, ele fica bom. Ele fica bom, exatamente. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias no Instagram, e o que mais me perguntaram foi sobre progressiva e loiro, meu cabelo é moreno iluminado, dá pra fazer progressiva e nananã. Então é uma dúvida que muita gente tem. E o que a gente consegue contornar, não tem segredo. Se seu cabelo é enrolado, é enrolado. Sim. Não tem o que fazer. Você vai ter que escovar. Se você quer ter ele liso, é tração manual. Mas agora tem cabelos que são frizz e que a gente consegue domar se ele estiver nutrido, com a parte de massa reconstruída, se ele tiver com o equilíbrio dos óleos essenciais, se for um cabelo nutrido, hidratado, então já vira outro cabelo. Então, às vezes, o segredo, tipo assim, não tá naquele passe de mágica que é a progressiva, que você sai com aquele cabelo. Às vezes, se você tiver um hábito de uma rotina, né, de cuidado, de tratamento, ele já passa a ser muito mais domado e nem precisa desse mal. Mas pegando no gancho que a Nicole falou que ela te admirava muito e tudo mais, quando eu entrei no salão, acho que você já tava, né? Você já trabalhava. Aí eu falei, gente, esse cara é incrível, eu morria de medo de falar com você. Nossa, foi super arrogante. Gente, imagina! E aí eu queria aprender a fazer a sua escova enrolada. E na época tinha uma outra pessoa que fazia, eu fui perguntar, me conta, como que faz essa escova enrolada, não sei o quê. A pessoa falou assim, é só você usar a escova correta. Eu falei, mas como que faz? Como que encaixa, né? Fui tentando tirar da pessoa o pulo do gato, né? A pessoa, olha, eu não vou te ensinar, se você quiser eu te empresto a minha escova e você aprende sozinha. Aí fica arrasada, né? Eu falei, gente, isso é uma coisa que não se faz. Você ensinar outra pessoa, você eleva o seu nível de serviço de uma maneira...
Porque no momento que você está condicionando a sua mente a ensinar alguém, você está aprendendo 10 vezes mais. E uma coisa que eu admiro muito, que esse seu posicionamento, você está fazendo o contrário do que você passou lá no início da sua carreira, que é você precisar de ajuda de alguém que te ensinasse e você não ter tido isso. Eu admiro muito você ter atitudes totalmente contrárias do que você sofreu no início. Se doa demais, né? Isso que é legal. Você ensina sem medo de perder cliente, ou sei lá se isso pode acontecer, né? Mas você dá todo o seu conhecimento, assim, com o maior prazer. E aí, quando você fala assim, eu te ensino, vamos só marcar um dia, tá? A gente ainda não conseguiu marcar esse dia, mas esse dia ele vai acontecer por uma questão de data mesmo. A gente não conseguiu. É complicado conciliar. A gente não conseguiu marcar, mas eu gosto muito de contribuir, porque aí você gera um ciclo do bem, assim, e você faz o bem, essa pessoa faz o bem para outra pessoa. E todo mundo ganha, é um ganha-ganha. Mas eu lembro que eu fiquei pensando, eu falei, gente, ele já é super bem sucedido, lotado de cliente, faz cabelos lindos, ele não precisaria dispor desse tempo para me ensinar e até para conversar comigo, né? Pra se propor, falar, não, eu te ensino, o que você quiser, só vem aqui e tal. E você falando isso, eu lembro que na época que eu trabalhava, quando eu entrei no Romeu Felipe, eu precisava apagar a raiz do jeito que eles apagavam, e o meu jeito de apagar a raiz era completamente diferente. E eu queria que as pessoas me ensinassem, porque eu fazia igualzinho elas faziam, tipo assim, a mesma pausa, a mesma aplicação, e os meus cabelos não ficavam como os dessas pessoas. É o pulo do gato, né? E aí era o pulo do gato que ninguém me falava, mas ninguém me falava, não era por maldade. Não era tipo assim, não quero te ensinar, muito pelo contrário, eles queriam, mas passou a ser uma coisa tão mecânica que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não sabiam qual era o pulo do gato, eles não sabiam o segredo, eles não sabiam aonde estava o meu erro. O que você estava fazendo de errado, eles né? Até tentavam ver, mas tipo, eles não conseguiam me falar. E tudo isso eu tive que me disciplinar o meu olhar para tudo isso, para que eu tivesse aquele acabamento que eu tanto desejava. Tentativa e erro. Eu não tive ninguém me falando faz assim ou faz assado. Então, hoje eu criei uma metodologia para um esfumado, para o acabamento, que se eu quiser, no treinamento, eu consigo ensinar uma pessoa a apagar essa raiz com perfeição. Que você sabe onde que eu sei onde está o erro comum das pessoas, porque era o meu erro comum, entendeu? Então, eu tive que me disciplinar muito para esse olhar, que não é simplesmente pegar a tinta e tacar. Existe uma quantidade, existe a proporção, existe uma série de coisas que te levam ao erro. E que muitas das vezes não era nem maldade das pessoas, era tipo... Não saber mesmo onde estava o erro. Mas agora falar, vai lá e pega a minha escova, a gente jamais. Mas é que às vezes a pessoa nem sabe ensinar, sabe? É difícil. Amiga. E aí se guarda, fala, eu não vou conseguir ensinar se ela não souber aprender, a falha é minha, sei lá, né? Infelizmente, a nossa área é uma área que tem muito ego. Mas enfim, quando eles mudarem a mente deles com relação a isso, eu acho que a vida de todo mundo anda pra frente, assim. Sim. Então, você é uma pessoa que eu admiro muito, aprendi muito com você. Admiro essa sua postura de querer ensinar as pessoas que estão à sua volta, de querer que as pessoas cresçam profissionalmente. E o que você tem para falar para as pessoas que estão vendo o vídeo, as pessoas que querem um crescimento profissional, ter um maior desenvolvimento, o que você tem para falar para eles? Bom, hoje se eu fizesse uma analogia de tudo que eu passei até aqui, que foi muita história em uma hora, mas que eu sou cabeleireiro mesmo tem 1 ano e 8 meses. E que eu tô na área tem 3 anos, né, desde que eu entrei lá no espetáculo. Se eu fizesse uma analogia desses meus 3 últimos anos, seria determinação, não deixar, se abalar por essas bobeiras e, enfim, coisas que a gente acaba passando no dia a dia. Estudar muito todos os dias. E não é estudar, cabelo, fazer 1000 cursos de cabelo. Óbvio, você tem que se desenvolver na sua área, mas se você não tiver um conhecimento também de marketing digital, um conhecimento também em administrar a sua carreira, como você vai fazer essa administração, aonde você quer chegar, se você não tiver meta, se você não tiver determinação,
Então, não é só se desenvolver em cabelo, porque eu acredito que sejam muitos pilares que fazem o sucesso. Não existe um segredo, são muitos segredos. Então, você pode até ter um cabelo impecável, mas se você não tiver um atendimento de excelência, aquela cliente não volta. Você pode até ter um trabalho incrível, um trabalho impecável, mas se ninguém vê, se não tiver aí pra internet, não vai ter cliente chegando. Então é um mix de coisas, é realmente ter uma visão ampla, assim. Pensar fora da caixinha, não pensar só dentro do seu universo, abrir a sua cabeça pro mundo mesmo, tipo, aonde estão os melhores profissionais de marketing? Meu, o Instagram tá aí pra isso, vou aprender com eles postam vídeo, postam muito conteúdo pra todo mundo. Aonde estão os melhores cabeleireiros? Vou aprender com eles, vou olhar vídeo, vou fazer curso. Aonde estão os melhores educadores financeiros? Porque eu passei por alguns perrengues e que eu consegui me desenvolver me educando financeiramente. Guardando, disciplinando em ter uma verba destinada sempre para o meu marketing, para os meus anúncios patrocinados, para pagar uma modelo quando eu preciso fazer uma modelo. Então, você precisa se educar num geral, assim. Não, então, acho que num contexto todo seria pensar fora da caixinha. Não se limitar a ser só apenas cabeleireiro. Ser um ótimo vendedor, ser um ótimo atendimento, ter um ótimo atendimento, ser um ótimo colorista, enfim. Eu acho que é expandir. E aproveitando, eu já deixei esse recado para todo mundo. Me acompanha que eu vou dar muito conteúdo para vocês. Vou compartilhar tudo aquilo que eu sei, o que eu não souber e vocês tiverem dúvida, eu vou fazer questão de me desenvolver para, enfim, contribuir com vocês, contribuir com a galera que eu trabalho aqui no salão, para que a gente possa crescer junto e todo mundo crescendo, acho que todo mundo ganha. Então é isso, gente. Muito obrigado, meninas, por terem vindo, por terem aceitado, disposto uma hora, né? Hoje, gente, tempo vale muito. Mas pessoas. essa troca é muito importante também, a gente tá ganhando muito com isso. Então, obrigada. Feliz. Então, gente, muito obrigado, um beijão e arrasem muito e se desenvolvam muito. Grande beijo. Gente, vou aproveitar esse momento aqui, né, o primeiro vídeo, então vou deixar um presentinho pra vocês. Deixem as dúvidas de vocês aqui, o que vocês acreditam que sejam os maiores bloqueios de vocês, não só com relação a cabelo, também com marketing digital, com criação de conteúdo, que eu vou selecionar alguns para responder e dar uma mentoria um pouquinho rapidinho assim, trocar uma experiência e vou dar uma atenção para aquelas dúvidas que estiverem aqui embaixo. Então é isso.